Seja bem-vindo à nossa aula Dívida Boa, Dívida Ruim, do nosso módulo 4, Dívidas Sanadas. Veja bem, o nosso módulo Dívidas Sanadas quer dizer um endividamento com boa saúde, sanado, bom. Então, eu vou conversar contigo nesta aula sobre o endividamento que pode ser bom, muito bom, e pode ser ruim. Também quero falar nessa aula sobre a margem de segurança, ou seja, qual é o grau máximo que eu poderia me endividar e não entrar num risco que pode ser muito complicado para mim, para minha família, ou que eu sei que tem um amigo numa circunstância como essa. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria falar contigo sobre o fogo. Pô, Rogério, sobre o fogo? Sim, eu quero falar contigo sobre o fogo. Na verdade, eu quero fazer uma analogia do fogo com a dívida, com o endividamento. O fogo, a gente sabe que na história da humanidade foi um marco, foi um momento muito importante quando o homem passou a dominar o fogo e aí ele utilizou do fogo para se aquecer, ele utilizou do fogo para cozinhar, ele utilizou do fogo para a iluminação. Trouxe muitos benefícios, trouxe avanços para o homem, para a humanidade. Então, o fogo é muito bom, é ótimo o fogo. E recentemente, a gente viu nas TVs, nos jornais, aqueles incêndios florestais que ocorreram nos Estados Unidos e na Europa. Uma situação horrível. Te imagina na situação daquelas pessoas com as suas casas, com as suas moradias e aquele fogo avançando e de repente pegou fogo na sua casa e eu não conseguia e o fogo acabou com o sonho, acabou com a vida de muitas pessoas. Quem sabe tu conhece alguém, aconteceu contigo uma situação, por exemplo, do carro pegar fogo, ou então de documentos, coisas mais simples, pegou fogo, uma cortina e neste caso o fogo não é bom, o fogo é ruim. Porque ele acaba destruindo. E a analogia que eu quero fazer, quero te passar, quero que tu pense sobre isso, sempre, quando tu pensar em dívida, pensa no fogo. Qual é a importância do fogo? Como que ele é benéfico para mim? Quando eu consigo dominar ele. E é exatamente isso que eu penso sobre a dívida. Quando eu consigo entender, controlar, administrar ela, sim, ela pode ser uma dívida boa. Agora, quando eu não consigo, ela simplesmente vem, toma conta, assim como os incêndios que a gente comentou, ela acaba sendo extremamente ruim e complicada. E isso acontece com muitas pessoas, muitas famílias que vêm conversar comigo, é praticamente uma casa que já pegou fogo ou que está pegando fogo e querem um apoio para isso. Eu espero que não seja a tua situação, mas se for, tu estás aqui no lugar certo para aprender como reverter isso. E nós vamos conversar sobre isso. Mas nesta aula eu quero me deter a te explicar que as dívidas podem sim ser boas ou podem ser ruins. As dívidas em especial, elas normalmente requerem a compreensão, elas querem a análise de três questões muito importantes: da renda, do crédito e da condição de pagamento, do prazo para pagamento disso. Basicamente é isso e te coloca na situação do credor. O credor é aquele que tem o capital, tem aquele poder portátil e repassa isso para alguém. Ele então vai ceder aquilo que ele tem, é o poder portátil, é o dinheiro dele, ele vai repassar para alguém então devolver para ele com o tempo. E essas três questões que ele quer entender perfeitamente. Por isso que eu estou insistindo para tu te colocar na situação do credor. Certo? Daquele cara que dá o empréstimo. Aquele banco, aquela pessoa, aquela financeira, não importa. Te coloca nessa situação. Primeira questão que ele vai analisar é a renda. Ele vai ver se aquela pessoa, aquela família, tem condições de honrar com os pagamentos que esta família, que esta pessoa está se propondo a pagar para ele. Isso é uma questão básica. Pensa comigo, se é uma pessoa que tem uma renda estável, se é uma pessoa que tem alta renda, ela vai ter a possibilidade
de pagar muito maior do que uma pessoa que tem uma baixa renda ou não tenha renda nenhuma. Esse, então, nós estamos analisando pelo lado do credor, daquele que faz o empréstimo, para nós, quando estivermos pegando um dinheiro emprestado, fomos nos endividar, a mim ou a minha família, para que seja um investimento, seja o que for, eu entender o que ele está pensando. Primeiro é isso, como é que é a minha renda? A segunda questão é crédito. O que é o crédito? O crédito é uma situação atual e uma situação do passado. O que isso nos traz? Isso nos traz sobre a reputação da pessoa. Isso nos diz se é uma pessoa que sempre honrou com seus compromissos. Isso é o crédito. Isso é a análise que o credor vai fazer, faz contigo e com qualquer pessoa que vá pedir um empréstimo. Pensa comigo. Hoje a maioria da população brasileira está numa situação que ela está endividada, tomada, completamente sem condições de honrar com seus compromissos. É a maioria da população brasileira. E aí o que acontece? Se eu estou na situação do credor, daquele que vai emprestar, eu vou fazer análise sobre o crédito dessa pessoa. Como que ela se comportou, que reputação ela tem. Então isso é muito importante. E a terceira questão é o prazo acordado de pagamento. Veja que a pessoa que está emprestando dinheiro, o credor, ele quer liquidez. Liquidez, ele quer fazer o dinheiro dele retornar o quanto antes. Então, quanto maior o prazo, maior ele vai aumentar o risco de ele receber. Por exemplo, em 20 anos, o que pode acontecer se a gente for pegar um dinheiro para fazer um financiamento para casa nossa em 20 anos? Eles vão ter que fazer essa análise, aquele que está repassando o crédito, vai ter que fazer análise como vai estar a situação desta família ou desta pessoa daqui 20 anos. Será que ela vai poder honrar e me pagar? Então ela entra num grau de risco maior e se preocupa nesta condição do prazo. Então a gente precisa entender que o credor ele vai estar querendo um prazo mais curto possível. Ele empresta o dinheiro com a taxa que for, uma taxa de mercado, uma taxa que ele vai se interessar em emprestar o dinheiro dele, mas ele quer o retorno quanto antes possível. Mas vamos comprar um carro em 5 anos, vamos comprar uma casa em 20 anos, aí ele vai se preocupar e vai ter que botar o grau de risco dentro deste prazo. Eu quero falar contigo mais especificamente sobre as dívidas. A dívida boa e a dívida ruim. E aí a gente precisa fazer uma relação entre o custo-benefício. E aí a gente vai entender o que é uma dívida boa e o que é uma dívida ruim. Vamos pegar um exemplo de uma dívida boa. A dívida boa é aquela que vai me trazer mais benefício do que custo. Mas, Rogério, como é que isso pode acontecer? Dá uma olhada numa história que eu fiquei sabendo de um conhecido meu e que para mim é emblemático para explicar justamente o quanto uma dívida pode ser algo muito benéfico. Ele era um empresário e, na verdade, um empreendedor ainda muito novo, na idade jovem ainda, recém começando, e ele tinha uma renda mensal de algo em torno de R$2.000. Ele vivia de aluguel. A locação dele custava R$600 por mês. E apareceu a oportunidade para ele, no Minha Casa Minha Vida, de ele poder comprar um imóvel. E naquela oportunidade apareceu um imóvel para ele por R$60.000. Não é um grande imóvel, mas para quem vivia de locação, vivia de aluguel, estava com a oportunidade de ter a sua própria casa. Mas ele não tinha todo esse recurso, ele tinha parte do recurso. Foi lá, negociou, e dos 60 mil, ele deu de entrada R$6.000. Então, financiou os outros R$54.000. O financiamento que ele passou a pagar, o empréstimo que ele fez, o endividamento que ele teve, tinha um custo mensal de R$500. Então veja a primeira vantagem que ele teve. Ele fez um pequeno investimento de R$6.000 e passou a ter um custo de R$500 por mês, que era menor
do que o custo de aluguel que ele tinha. Passou-se 2 anos, ele foi indo, ele tinha uma visão empreendedora e ele viu que ali seria um local, um ambiente, uma região que iria valorizar. Dito e feito. 2 anos depois, aquela mesma casa que ele comprou estava valendo algo em torno de 90 mil reais. Um pouco mais, mas ele negociou ela por 90 mil reais. Dá uma olhada no cálculo agora. Ele devia 54 mil reais e aí ele pegou os 90 mil que ele vendeu, pagou os 54 mil reais. Sobrou para ele, então, líquido, 36 mil reais. Todo mundo, isso foi bom para todo mundo e todo mundo ganhou com isso. Olha só, ele no investimento inicial que ele fez de 6 mil reais, agora ele tinha na mão, 2 anos depois, 36 mil reais. E olha que cálculo simples, 36 mil divididos por 6 é 600%. Foi isso que ele ganhou em 2 anos. Este é o benefício de ele ter se endividado, ele tinha crédito, todas aquelas necessidades, aquilo que a gente vem conversando da importância de a gente ter uma saúde financeira, de ter uma organização, ele tinha todos esses requisitos, conseguiu fazer um endividamento, foi um endividamento bom porque ainda trouxe benefício para ele e também para o credor dele que ele pagou, né, as parcelas mensais que ainda eram mais baratas do que o próprio aluguel que ele pagava. Esse é um ótimo exemplo e, como comentei, emblemático para mim no sentido de explicar que se endividar pode não ser um problema, pode ser algo muito bom. E eu quero também te dar um outro exemplo de algo que aconteceu na nossa história, que foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial praticamente destruiu vários países na Europa. E como é que se fez para reconstruir tudo isso? Foi na base de financiamento. Se criou um fundo, que é o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Esse fundo serviu justamente para financiar a reconstrução de muitos países. Mais um bom exemplo para a gente ver como, sim, é possível termos um endividamento extremamente positivo. Então, a relação para eu saber se a minha dívida é boa, é uma dívida que vale a pena, é o custo ser inferior ao benefício que ela vai me trazer. E agora eu estou falando principalmente no benefício econômico, que foi o exemplo que eu dei deste amigo que comprou, né, financiando um imóvel e que com ele teve em 2 anos um excelente resultado, um excelente lucro. O grande segredo e a grande questão da dívida boa é a possibilidade da alavancagem patrimonial. A gente já conversou sobre isso, mas reforço aqui para tu entender que sim, endividar-se de forma controlada, de forma organizada, eu consigo sim ter grandes benefícios com isso. Quero falar contigo sobre a dívida ruim agora, que é aquela dívida complicada, que é o que nós brasileiros estamos, na maioria, numa situação constrangedora, complicada, que nos deixa extremamente desgastados, né, nas relações sociais, comprovadamente que nos deixa mais infeliz, nos deixa menos produtivo, é muito complicado. Quem está nessa situação sabe o quanto deseja sair dela. E a relação novamente é isto, custo-benefício. Se o meu custo é maior do que o meu benefício, então eu vou considerar como uma dívida ruim, uma dívida que eu não deveria ter contraído. E principalmente a análise que eu tenho que fazer é isto. Eu tenho capacidade de pagar, eu realmente vou atender às minhas necessidades com esta dívida que eu estou contraindo? Ela é de fato necessária? Se não for, eu não devo contrair. Eu vou considerar uma dívida ruim quando uma família, uma pessoa não tem necessidade de comprar ou não tem capacidade de pagar.
E aí, normalmente, a gente tem aquele endividamento financeiro ou operacional acontecendo. Como é que normalmente ocorre o endividamento? E eu vou te comentar as 3 circunstâncias mais comuns. A primeira delas é numa situação de saúde ou um acidente. Isso é muito comum acontecer, porque não havia reserva, acontece e aí gera um endividamento ruim. A segunda circunstância, que também é bastante complicada, é quando a gente dá uma fiança ou usa o nome para ceder créditos a terceiros. Ou então quando há uma drástica mudança no ambiente externo. Por exemplo, alto índice de desemprego, ou então a inflação sobe muito, as taxas de juros sobem muito e eu já estou endividado e aí acaba saindo do meu controle. Quero também te comentar sobre a forma que a maioria das vezes é consciente e de propósito o endividamento. As compras realizadas por impulso, a prazo, sem ter capacidade de pagar. As compras realizadas a prazo sem serem urgentes. Ou então, as compras realizadas para suprir um desejo desnecessário. E aí tem tudo a ver com o padrão de vida. Lembra do PUM? Eu preciso, é urgente, realmente necessário? Pois é, normalmente aquelas pessoas que não respeitam o PUM, eles vão acabar se endividando de forma negativa. Vai ser um endividamento ruim. Então, para a gente deixar claro, a questão do endividamento ruim é quando o custo é maior que o benefício. E eu preciso estar atento e alerta a isso. Por vezes isso vai ocorrer involuntariamente, ou seja, não fui eu que me endividei. E por vezes vai ser consciente. Então eu preciso estar atento a isso. Agora eu gostaria de conversar contigo sobre a análise que tu precisa fazer sobre o endividamento. E agora eu estou falando principalmente do endividamento ruim. E esse nome que eu dei para esta análise ocorreu uma vez que uma pessoa veio conversar comigo e começou a discutir, conversar e eu vi que ele queria me dizer alguma coisa e ele queria falar que ele estava muito endividado. E aí, de repente, ele diz, Rogério, eu fiz uma caca, eu fiz uma coisa complicada e eu estou numa caca danada. E aí eu criei exatamente a análise da caca, a análise da consequência da caca. E é isso que eu quero falar contigo. O que é a caca? CACA. É a abreviatura de a capacidade que eu tenho para pagar, da análise sobre isso, a autoanálise sobre isso, o efeito colateral disso, as questões colaterais e principalmente a atitude que eu vou ter em relação a isso. Então deixa eu conversar contigo e te peço que tu faça essa análise da caca, ou análise da caca feita, né? Por isso que eu digo que é mais voltado a quem tem um endividamento ruim e principalmente quem tem endividamento financeiro, não tanto operacional. Então vamos começar com a questão de capacidade. A primeira coisa que a gente precisa analisar. Estou lá, olhei os meus controles, cheguei à conclusão que realmente eu estou endividado, eu estou muito endividado, mais do que eu imaginava, tomei pé da situação e agora o que eu faço? Eu preciso então entender de que forma eu vou pagar aquilo. E aí a capacidade tem alguém que pode me ajudar nisso? Tem algum outro credor que vai me dar crédito para eu conseguir resolver isso, estender a minha dívida? Tem alguma fiança, alguma forma que eu posso resolver isso? Tem algum outro recurso que eu tenho, outra forma que eu tenho de pagar ela, por exemplo, vendendo algum bem que eu tenho que não é de uso imediato meu? Como é que eu posso resolver? Que capacidade efetivamente eu tenho para pagar isso? Então essa é a primeira análise que tu tem que fazer.
A segunda análise, a gente falou muito disso lá no nosso primeiro módulo, que é a autoanálise. E aqui é importante a gente se colocar na posição do credor, daquele cara que a gente está devendo, daquele banco, daquela empresa que a gente está devendo para ela. Como é que ela me enxerga? Me enxerga como uma pessoa idônea? Ele me enxerga como alguém que sempre honrou com os compromissos ou não? Então esta autoanálise eu preciso fazer. Como de fato eu estou me comportando em relação a essa dívida? Esse endividamento que eu tenho? É fundamental, então, nossa segunda letra aí da análise CACA é o A, autoanálise. A terceira letra, C, é o colateral, o efeito colateral, é aquela análise necessária a ser feita sobre o ambiente todo que está acontecendo. Existe muito desemprego, a taxa de juros é alta. O que está acontecendo de forma colateral? Não dentro exatamente do endividamento, das dívidas que eu tenho. Tudo isso é muito importante porque se o ambiente for favorável ao endividado, a negociação fica mais fácil de conseguir fazer. Agora não, tá tudo bem, só eu que estou endividado, vai se tornar muito mais difícil e aí, por óbvio, a pressão do meu credor vai ser ainda maior. Então eu preciso fazer a análise colateral dos outros efeitos que existem ao redor do meu endividamento. E por fim, é a atitude. Fundamental a gente ter bem claro como vai enfrentar esta dívida, como que a gente vai poder encarar ela e poder fazer de forma ágil, rápida, segura, uma forma, um meio de quitar as dívidas ou pelo menos torná-las adequadas à minha capacidade de pagamento. E para eu agir de forma corretiva, para eu realmente conseguir resolver essas questões do endividamento e conseguir gerar capacidade de pagamento, seja alongando a dívida, seja como eu for atacar a minha dívida, é importante ter claro que as pessoas que estão endividadas, elas costumam a ficar inertes, elas ficam paralisadas, porque elas estão quase que em estado de choque, elas não sabem o que fazer, por situações de vergonha, por situações porque realmente não sabem o que fazer. Então a atitude na análise CACA é a questão mais importante que deve ser atacada. Ou seja, agir. Agir com conhecimento. Tu estás aqui justamente para buscar esta informação e coletando todo este conhecimento que tu vai ter neste curso, tu tem que agir. Não adianta tu ter o conhecimento e não agir. Ok? E para esta situação da ação que tu tem que fazer, da atitude, nós temos a nossa última aula, que é negociação das dívidas. Aí lá eu vou aprofundar esse assunto e aí a gente vai entender melhor qual é a forma de tu fazer ações e ter uma atitude adequada a sair do teu endividamento. Ok? Muito obrigado pela tua atenção. Nos vemos na próxima aula.